Bom dia, graça e paz. Mais uma manhã na presença do Senhor, hoje sexta-feira. Ontem me confundi todo com a data, pensando que hoje seria sábado, mas hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Graça e paz, Vânia, seja bem-vinda. Ribamar, seja bem-vindo. Zene, seja bem-vinda. Vânia e Márcio, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Graças e paz a todos. Irmã Noeli, seja bem-vinda. Que bom, os irmãos já chegando aí, já prontos para o nosso tempo de oração. Jair e Lenir, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer ao Senhor pela bênção de mais um amanhecer, a bênção de mais uma vez poder orar e falar com Deus. Mancida, graça e paz, seja bem-vinda. Bom tê-la conosco também. Vamos orar mais uma vez, agradecidos por um despertar, agradecidos pela proteção e também pedir, pelo cuidado nesse dia. Nayara, graça e paz, seja bem-vinda. Vamos. Pai Santo e amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder despertar, ó Deus, saudáveis, despertar, ó Deus, perfeitos, despertar porque o Senhor nos sustentou e tem um dia para nós, para vivermos para a Tua glória, para sermos bênçãos, um dia que o Senhor tem coisas boas reservadas para nós cremos nisso. E também sabemos que o Senhor nos dará força para enfrentar toda e qualquer circunstância. Oramos pela nossa cidade, oramos pela cidade dos nossos irmãos que também nos acompanham aqui pela internet. Pedimos o Teu cuidado sobre a vida deles, da cidade, pedindo que o Senhor, ó Pai, venha proteger-nos, nos guardar contra esse mal, nossa cidade, Senhor, o que nós não queríamos está acontecendo, mas sabemos que tudo está diante da Tua vontade, o Senhor tem o controle de tudo, o número de infectados tem aumentado muito, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor que coloque, ó Deus, no coração, na mente de cada habitante de Vilhena a responsabilidade pessoal de se cuidar e com isso estar cuidando do próximo, evitando, ó Deus, que venhamos a ter mais vidas ceifadas por essa Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia da nossa capital, de outras cidades que estão sendo, ó Deus, muito atingidas por esse mal, que o Senhor, ó Pai, apresse na nossa linguagem, apresse, ó Deus, o fim desse tempo, o fim dessa pandemia, para que possamos ter mais paz ao caminhar, termos uma liberdade maior no nosso dia a dia e também estarmos, ó Pai, descansados quanto a toda essa luta, ó Pai, que estamos tendo, porque precisamos ensinar nossas crianças quanto esse tempo de isolamento, fazê-las compreender, ó Pai, de todo esse cuidado que precisamos ter e muitas vezes elas não entendem. Cuida das nossas crianças, cuida dos nossos idosos que às vezes também se cansam de toda essa quarentena. Seja com os enfermos, ó Pai. Nós lembramos da nossa irmã Frida, que o Senhor esteja com a Tua mão cuidando dela, uma cirurgia que será necessária passar. E a mãe da Marciliana, o Senhor continue a trazer recuperação, a irmã Lourdes, dos que estão enfermos, ó Pai, que de repente a gente pede a lembrança agora,
mas o Senhor seja com eles. Toma nas tuas mãos e os proteja. Sê conosco no estudo da tua palavra, faz com que ela, Pai, cause transformação em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu, Maria Soledade, graça e paz. Irmã Ellen, graça e paz. Quero ler o texto de Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Ontem nós estávamos preparados para estudar essa passagem e aí acabou que a energia foi embora, a internet travou. Graça e paz, Esther, graça e paz, César, sejam bem-vindos. Então, o texto de Atos 6, no início, fala de quando os apóstolos recebem a reclamação de que o povo estava sendo mal cuidado na questão da administração do alimento, e os apóstolos então diz para escolherem 7 homens e deram as características dele, e nós chamamos de que eram pessoas destacadas no meio dos seus irmãos, cheios de espírito, de boa reputação, tementes a Deus. Então esses homens foram escolhidos, e dentre os 7 escolhidos, um deles era Estevão, que passa a ser a personagem principal agora do nosso texto e trazendo lições muito importantes para nós. Atos 6, de 8 a 15, diz assim a palavra de Deus. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, algum dos homens da chamada Sinagoga dos Escravos Livres começou a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo assim: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão é um homem temente a Deus, cheio do Espírito, que pregava a palavra de Deus. E por causa disso, no meio de uma geração religiosa, com uma religiosidade, má religiosidade humana, foi perseguido. Foi necessário encontrar pessoas que estavam dispostas a mentir para que Estevão fosse condenado e assim a vontade humana pudesse ser mais uma vez prevalecida. Se você lembra da mensagem de domingo, você vai lembrar que num dos nossos tópicos falando sobre a transformação da nossa casa, quando nós queremos que Jesus transforme o nosso lar, a gente destacou naquele texto que Paulo e Silas estavam na prisão e enquanto cantavam louvores a Deus, veio um terremoto e eles seguraram ali o povo, Eles estavam mostrando que o Evangelho não faz mal à sociedade. O Evangelho não faz mal às pessoas. Totalmente o contrário, faz bem, ele transforma, trazendo sobre a sociedade uma transformação. Cada pessoa transformada pelo Evangelho de Jesus transforma um pouco mais a sociedade. O apóstolo Paulo diz: aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais, mas antes trabalhe para ter o que comer e repartir com o seu próximo. Há uma transformação social também na vida daquele que entrega sua vida a Jesus. Então,
Estevão estava ali e foi condenado pelo povo à morte. Você continua o capítulo, você passa para o capítulo 7, melhor dizendo, e vai ver que ele foi apedrejado ali. E Estevão foi um crente, um cristão que ficou na mente de Saulo. Logo nos primeiros versículos do capítulo 7, você vai ver que Saulo estava ali no meio, né? Depois transformado com o nome de Paulo, quando se converte a Jesus, ele estava assistindo. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Disse que os mais velhos, ele ainda era um jovem, os mais velhos lançavam suas vestes aos pés de Saulo, como quem diz: toma conta da minha roupa aí, menino, porque agora eu vou fazer um serviço muito sério em nome da nossa religião, né? Então ele estava assistindo e isso ficou na mente dele, porque ele depois relata sobre Estevão também, ele conta sobre a vida de Estevão. Olha, eu quero destacar para você aqui alguns pontos na vida de um líder destacado. Estevão foi um homem destacado na presença de Deus e destacado diante do povo, né? Ele fazia sinais e maravilhas, ele fazia a obra de Deus. Como eu falei, o Evangelho não faz mal às pessoas. Ele estava abençoando o povo com curas e milagres da parte de Deus. Era uma pessoa que estava em destaque na sociedade, mas entendendo sim que era pela graça de Deus. Mas o povo veio com um apedrejamento sobre ele. Tomaram ele, fizeram um julgamento e foram apedrejá-lo. Graças a Deus nós não temos essa prática na nossa sociedade atual, ou na nossa sociedade brasileira, né? Quando acontece isso é muito raro e não me lembro da última vez de ouvir falar de um líder cristão ser apedrejado. Mas existe o apedrejamento moral. Em nosso país, esse infelizmente é frequente. Pessoas apedrejam os seus líderes como? Criando mentiras, né? Antes de Estevão ser apedrejado literalmente, ele foi apedrejado moralmente. Contrataram homens para mentir a respeito da sua índole, da sua pregação. E nós vemos que um líder em destaque, muitas vezes ele sofre um apedrejamento moral. As pessoas fazem motim para frear a obra. E aí eu lembro de Neemias, quando estava reconstruindo o templo. Dois homens lá, Sambalate e Tobias, inventaram história, fizeram de tudo para tirar ele da construção da obra, para desmotivar o povo em redor, para que a obra fosse parada, né? Um apedrejamento moral. Talvez você já tenha ouvido falar disso, de pessoas que têm prazer em frear a obra e usa de mentiras. Então, vamos tomar cuidado para não apedrejar. Vamos tomar cuidado para não lançar palavras que denigram, que humilhem, que falem o contrário da verdadeira personalidade de um líder espiritual, de um líder, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Né? Cuide contra o apedrejamento espiritual, o apedrejamento moral. Segundo, um líder destacado, ele tem um rosto que brilha, né? Eu li aqui a versão diz que o rosto dele parecia como de um anjo. Em outras versões diz que o seu rosto brilhava. Ele estava ali agora sendo apedrejado de maneira literal, mas ele estava com o rosto sereno, o rosto de quem sabia que Deus estava no controle. Um líder destacado, um líder cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Não é uma frase de impacto, uma frase de efeito, mas é uma frase em que você encontra a verdade. Deus está no controle. Eu descanso na soberania de Deus. Então ele estava em paz, ele tinha uma feição de amor. Era um líder que estava totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam fazendo com ele. Ele não estava refletindo aquilo. Ele estava devolvendo a eles uma outra característica, que é o amor.
né? Então, um líder destacado, ele tem amor para com as pessoas. Um líder destacado está pronto para viver ou morrer. Quando você lê o capítulo 7, no versículos 59 e 60, diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados. Não se considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Né? Uma linguagem poética. Ele acaba de ser morto. Né? Ele morreu ali para os homens e ressuscitou, nasceu para Deus, né? Estava vivendo com Deus agora. Um líder destacado, ele está pronto para viver e está pronto para morrer por Cristo. Por que eles estavam apedrejando ele? Porque ele havia feito o bem para a sociedade, para os cristãos, para aqueles que criam naquela mensagem que ele estava pregando, ele estava curando as pessoas. E porque também ele estava pregando a mensagem. Quando levaram ele e colocaram diante dos líderes, ele começou a pregar, começou a expor a palavra de Deus para aqueles homens. E eles ficaram com raiva, porque era contra a tradição religiosa deles. Muitas vezes você pode ficar triste e chateado, porque Deus está indo contra a sua tradição. Deus está indo contra a sua religiosidade, contra aquilo que você acha que é certo. Ah, Deus não está me ouvindo, ou Deus está me castigando por isso. Dá uma olhadinha. Veja se você está vivendo o verdadeiro evangelho. E agora, nesse tempo, a gente tem que colocar adjetivos a palavras que não precisavam antigamente. Antes precisávamos dizer: veja se você não está vivendo o evangelho. Mas hoje a gente precisa dizer: veja se você está vivendo o verdadeiro evangelho. É uma palavra que você precisa entender, né? Um líder está pronto para viver ou morrer. Ele tinha que pregar o evangelho. E aquele líder que ama você, muitas vezes a palavra dele pode ser dura. A palavra dele vai vir contra a sua realidade de vida, a sua prática de vida. A palavra dele vai vir contra os seus conceitos de religião, para transformar a sua vida e colocá-la dentro dos moldes do verdadeiro evangelho. Mas o líder está pronto a encarar essa situação por amor a você. E um líder espiritual destacado, ele não imita, ele não consegue imitar um outro líder. Ele só vai viver aquilo que ele aprende. E aqui Estevão estava agora vivendo isso. Ele aprendeu com Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão está dizendo: não impute sobre eles este pecado, Senhor. Um líder destacado, ele é o reflexo de Jesus. Ele é a vida de Jesus no meio do povo. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor coloque um líder espiritual na sua vida que tenha essas características, que resista ao apedrejamento moral, né? Que tenha um rosto que brilhe, que tenha paixão por Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Você pode encontrar um líder que ainda tem um rosto que lhe transmita paz, que abençoe sua vida, que lhe demonstre uma afeição de amor. E também você vai encontrar um líder que está pronto para viver ou morrer por você, para servir você e no que você realmente necessita. Está pronto a não deixar que você caia nas garras dos lobos, não deixar você morrer abraçado a uma heresia, abraçado a um falso evangelho. Ele está disposto a lutar pela sua vida. E ele é sim um líder que Deus vai colocar na sua vida. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nesse tempo Ele levante homens e mulheres para abençoar a sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, em meio a tantas lutas, tantas dores e batalhas que enfrentamos, nós pedimos que o Senhor
levante homens e mulheres para serem o bálsamo, para ser uma referência do Teu Evangelho na vida dos que estão ao redor. Precisamos, ó Deus, de homens que sejam destacados na Tua presença, líderes, ó Pai, com uma moral irrepreensível, líderes cheios do Teu Espírito Santo. Que a Tua Igreja ore por isso, que a Tua Igreja peça ao Senhor para que os seus líderes estejam cheios do Espírito Santo, sejam pessoas prontas, dispostas a abençoar e a corrigir com amor. Líderes, ó Pai, que estejam prontos a viver ou morrer para o Senhor, que tenham, ó Pai, a marca do Teu Espírito Santo no viver e em cada atitude. Senhor, em nome de Jesus, homens como estes levantados na Tua cidade farão a diferença nesse tempo de pandemia, nesse tempo, ó Deus, de tantas notícias ruins. São tantos assassinatos, são tantos roubos, são tantos desmandos, ó Pai, de autoridades que eram para gerir bem o patrimônio do povo. Que o Senhor levante homens e mulheres, ó Pai, de coração cheios de amor e do Espírito Santo, para lutar pela causa do Evangelho, abençoando vidas, dando a elas, ó Pai, o norte, a direção de que andar com o Senhor, de que viver com o Senhor nos abençoa em meio a esse caos, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo uma esperança certa de que o Senhor tem o controle de tudo, que nós passaremos por isso, guardados no Senhor, venceremos e quando o Senhor retornar, estaremos prontos, estaremos alertas para ir contigo ao nosso verdadeiro lar. Mas para isso precisamos de homens cheios do Teu Espírito para nos guiar nesse caminho, nos auxiliar nas coisas que ainda não reconhecemos e não entendemos e serem, ó Pai, instrumentos do Senhor para o nosso discernimento, instrumentos do Senhor para a nossa compreensão, nosso aprendizado. No nome de Jesus, fica com a Tua Igreja, abençoe todos e dê um dia de paz e proteção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Hoje, às 19h30, nós temos o nosso culto presencial lá no nosso templo. Se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhum dos sintomas, vá lá, ore pela nossa nação, ore pela nossa cidade, né? Coloque diante do Senhor essas situações que temos experimentados no dia de hoje. Deus abençoe sua vida. Douglas, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos na graça e no amor do Senhor Jesus. Amém e amém.